Bolsonaro prestou mais um depoimento na Polícia Federal. E como ele, todo machão, corajoso, machoso e embroxoso, é óbvio que ele ficou em silêncio. Claro, é óbvio, ficou se borrando todo de medo. Como também ficaram se borrando o general Augusto Heleno e o Walter Braga Neto, quietinhos, boquinha de siri. Mas vocês sabem quem abriu a boca e falou tudo? Valdemar Costa Neto, o boy, que o Bolsonaro tá morrendo de medo de estar fazendo algum tipo de acordo por baixo dos panos com o STF. O Bolsonaro pode ter ficado quieto, mas o Valdemar falou, e ele falou gostoso. O que você acha do silêncio do Bolsonaro? Vai beneficiá-lo ou não? Ele é corajoso ou covardoso? Se você concorda que o Bolsonaro é um covarde, deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro prestou depoimento hoje à tarde na sede da Polícia Federal. Porque, em função daquela operação de busca e apreensão que aconteceu e de todas as suspeitas contra ele de chefiar uma organização criminosa que tinha como objetivo dar um golpe de Estado e desacreditar as instituições republicanas. Ele chegou por volta ali das 2 da tarde, ele já havia dito que ficaria em silêncio e ele cumpriu a promessa. Esse depoimento foi muito bom, né? Porque pela primeira vez na vida Bolsonaro conseguiu cumprir uma promessa. Disse que ficaria em silêncio e silêncio ele ficou. Foi muito rápido, 30 minutos, ficou quieto, não falou nada, disse que não teve acesso às provas. Não teve acesso às provas, falso, falso. Porque o Alexandre de Moraes, no despacho dele que não autorizou o adiamento do depoimento, o Moraes falou: você teve acesso a todas as provas da investigação de busca e apreensão. E não cabe a você acreditar quando vai acontecer o seu depoimento. Então vá e preste o seu depoimento, junto com todos os outros que estavam prestando depoimento simultaneamente. E Bolsonaro foi, mas ele ficou quieto, disse que não teve acesso a todas as provas. Ele estava falando a respeito da delação do Mauro Cid, porque essa ele não teve acesso. Mas na verdade foi só uma grande desculpa esfarrapada do Bolsonaro para ficar em silêncio e para... Tem um cabelo aqui. Para ficar em silêncio e para depois ficar fazendo ataques histriônicos no próximo domingo, quando ocorrer a manifestação de apoio a ele. E ele teve apoio dessa vez, olha só que interessante, né? Ao longo de todo o ano de 2023, Bolsonaro prestou o depoimento, o local era sabido, a data era sabida, a hora, todo mundo sabia, mas não ia ninguém. Um líder poderoso, um líder amado, que promete comoção e clamor popular quando houver a prisão e a condenação, e não vai ninguém apoiá-lo? Que apoio todo é esse do Bolsonaro? Muitíssimo estranho, mas dessa vez tinha gente lá. 4 pessoas. 4 pessoas estiveram lá para apoiar Bolsonaro. É claro que no próximo domingo vai ter mais gente. O nosso queridíssimo Silas Malafaia tá falando em 300 mil pessoas. Eu acho muito difícil. Se tiver 10 mil, já vai ser muito para o Bolsonaro. Mas não aposto nesse número que o Silas Malafaia está dizendo, não. Mas é interessante, né? O Bolsonaro que fala que ele tem tanta força e ele não consegue mobilizar mais ninguém. Só que esse silêncio do Bolsonaro... Agora vamos entrar numa questão mais do depoimento. Segundo Josias de Souza, do UOL, esse silêncio do Bolsonaro começou a pegar mal para os seus aliados. Porque o que está parecendo? Para alguns, está parecendo que o Bolsonaro está preparando uma crocodilagem, uma trairagem. O Bolsonaro ele está ficando em silêncio para depois pegar todas as outras versões e poder apresentar a versão dele, contrariando tudo para sair por cima. Ele vai trair todo mundo. Todo mundo sabe disso. O Bolsonaro já jogou a culpa no general Augusto Heleno. Ele joga a culpa nos outros para não ser preso, porque ele morre de medo de lutar jiu-jitsu na cadeia. Ele morre de medo de fazer isso. Só que os outros aliados começaram a ficar desconfiados, porque a delação do Mauro Cid aconteceu dessa forma. O Mauro Cid falou que não ia delatar o Bolsonaro. Mas à medida que o Bolsonaro começou a colocar as versões dele, o Mauro Cid viu e falou: pera lá, não dá. Ou eu apresento a minha versão, ou esse cara vai me jogar pro abismo e eu vou me ferrar sozinho. Isso não vai acontecer. É melhor eu pegar, ficar aqui com alguma coisa, um acordo, um benefício, do que me ferrar sozinho. Porque eu não... O que o Bolsonaro deve? Porque eu devo ao Bolsonaro. Eu não devo nada pro Bolsonaro.
E a Polícia Federal foi muito inteligente, segundo o Guilherme Amado, na estratégia que ela usou para o depoimento de hoje. Tinham várias pessoas prestando depoimento de modo simultâneo. Isso acontece para que não haja nenhuma combinação. Pode ser que um ou outro tenha combinado alguma coisa. Mas os delegados que estavam conduzindo os depoimentos, eles tinham contato entre si. Então vamos supor que o Bolsonaro, falasse alguma coisa sobre o Heleno. Imediatamente, os investigados poderiam rebater junto com o Heleno. Ô Heleno, o Bolsonaro falou que você gosta de tomar Coca-Cola. É verdade? O Heleno falou, pera lá, não, eu não tomo Coca-Cola, eu tomo Guaraná. Opa, então o Bolsonaro tá mentindo? Então era possível fazer quase como uma acareação. Tá? E isso poderia forçar também aquelas pessoas que estavam em silêncio a falar. Se tu tá quieto, mas o fulano de tal tá falando de você, ó. E essas informações aqui que nós chegamos, que nós obtivemos, e aí? O que você vai falar sobre isso? Não tem nada pra falar? Então aconteceu isso durante o depoimento. O que nós ficamos sabendo? O general Augusto Heleno e também o Walter Braga Neto ficaram em silêncio absoluto. Corajosos que são, né? Militar no Brasil é tudo corajoso, né? Tudo corajoso. Eles são muito destemidos pra pintar beira de rua e pra pintar árvore, mas na hora de falar em depoimento eles ficam quietinhos. Tanto o Braga Neto quanto o Augusto Heleno ficaram quietos, calaram a boca. Mas existem outros militares que estão ali, que prestaram depoimento também. No QG do Bolsonaro, ou QG bolsonarista, há um medo absurdo que algum militar tenha dado munição para a Polícia Federal nas investigações contra o Bolsonaro. Ainda mais com esse temor do abandono. Então rolou essa desconfiança toda e há esse temor que os militares, não Heleno nem o Braga Neto, mas outros militares possam ter falado e possam ter dado mais informações para as investigações. Quem falou, e todo mundo sabe que falou, foi o Valdemar Costa Neto, o boy. Diferentemente de Bolsonaro, o Valdemar respondeu a todas as perguntas. E ele foi preparado, porque ele fez um media training. O que é um media training? É um treinamento para falar, para responder, uma orientação. Porque o Valdemar Costa Neto, ele é péssimo para falar, ele não é articulado. Ele é muito abaixo da média dos políticos. Porque ele não é um político de palco, ele não é um político dos holofotes, ele é um político do bastidor. O Costa Neto, ele sabe fazer um jogo de bastidor. Mais ou menos, porque trazer o Bolsonaro foi uma burrice, mas enfim. Ele sabe articular nos bastidores. Ele não sabe colocar a cara a tapa. Ele não sabe um quebra-queixo, ele não sabe fazer um debate. Ele não é bom assim. Então na hora de ser pressionado, ele desliza, ele escorrega nas palavras, então ele participou do Media Train, mas ele respondeu todas as perguntas. O que deve ter deixado o QG do Bolsonaro também desesperado. Porque o Bolsonaro não gostou da postura do Valdemar Costa Neto depois que aconteceu a prisão dele. O Bolsonaro esperava que o Valdemar tivesse uma postura mais forte, mais firme, atacando o Alexandre de Moraes, atacando também as investigações, mas não foi isso que aconteceu. O Valdemar Costa Neto, ele submergiu, ficou quietinho, não quis desagradar o Alexandre de Moraes. A gente sabe que ele é muito traumatizado com a prisão no passado, porque ele teve que lavar pratos na prisão. Isso foi traumático, né? O Valdemar Costa Neto tem mãozinhas delicadas, vai sujar com detergente ou sabão de coco? Não pode, não pode. Então ele ficou muito traumatizado. E ele não quer ser preso de novo. Então o Bolsonaro desconfia que o Valdemar está fazendo um acordo por baixo dos panos com o STF e Alexandre de Moraes para sacanear todo mundo. Esse é o grande medo do Bolsonaro. Mas e aí, o que vai acontecer no depoimento? Bolsonaro foi dedado ou não? Ainda tem o Torres, hein? Esse aí a gente tem que fazer um vídeo à parte.